A Quaresma. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um tema muito importante para a gente aprender e saber um pouco mais com relação à Quaresma. Por que da Quaresma? O que é a Quaresma? Você sabe sobre isso? Nós sabemos que a Quaresma é uma prática do cristianismo. O seu estabelecimento na Igreja Católica aconteceu no século IV depois de Cristo. O marco do surgimento da Quaresma foi o primeiro concílio de Nicéia. O que é Nicéia? Esse primeiro concílio de Nicéia foi um concílio de bispos e cristãos, reunidos na cidade de Nicéia da Bitínia, pelo imperador romano Constantino. O registro desse encontro, escrito em grego, falava da Quaresma, pelo termo tessarakonta, que significa 40. Além de estabelecer o surgimento dessa tradição cristã, ele também foi responsável pela padronização da data da Páscoa. Então ficou decidido que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio da primavera no hemisfério norte. Então eles tinham que fazer um jejum antes da Páscoa. Nesse tempo de 40 dias eles faziam batismos pascais, eles faziam um jejum rigoroso e esses atos variavam de lugar para lugar. Foi a partir da Alta Idade Média que a Quaresma passou a ser iniciada na quarta-feira de cinzas, no dia seguinte, até a Páscoa, esse período de 40 dias. A partir da década de 70, no Brasil, a Igreja Católica colocou então na devoção dos fiéis que acompanhava tradicionalmente essa crença, esses princípios que em relação à Bíblia, o livro cristão, era a caminhada de Jesus para a Páscoa, que pelas Escrituras é o período no qual Jesus morre e ressuscita. E nesse período, para os cristãos, tinha toda aquela história que a gente sabe, né, que nesses 40 dias seriam o tempo em que Jesus passava pela prisão, por isso, por aquilo, até chegar a Páscoa, que é a sua morte. Mas hoje, né, como foi dividido o cristianismo na parte católica para a parte evangélica, vamos dizer assim, né, então muitos evangélicos não seguem estes atos de Quaresma. Essa circunstância fica mais para o catolicismo. Toda essa vivência de 40 dias se refere ao calendário cristão. O calendário que a gente vive com as datas comemorativas é um calendário cristão. Aí é que a gente entra nas religiões de matrizes africanas. Douglas, nós precisamos vivenciar estes atos. O porquê muita gente acabou correlacionando esses atos cristãos com as religiões de matrizes africanas. Nos tempos antigos, a Igreja Católica predominava com grande força na sociedade em relação ao surgimento de outras religiões, outros posicionamentos religiosos. Eles eram excluídos por não fazer parte dessa posição religiosa ao qual se predominava na sociedade. E para os candomblecistas era muito difícil essa vivência, porque tinha rejeição, tinha intolerância religiosa com grande intensidade. Porque é aquela coisa, como eu falo sempre sobre a Bíblia, né, que foi um livro criado para manipular um povo no passado, né? Porque se você não seguisse essas escrituras, né, ao que era imposto naquela época, você era queimado no inferno, você não ia obter a salvação, né? Você era totalmente rejeitado. Manipulou no passado e manipula até hoje com essas imposições religiosas que a gente vê por aí. A gente pode ter visto, né, o último caso da questão da Baby do Brasil, a Sarah Shiva em relação a Ivete Sangalo. Enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas é a realidade. É essa realidade que vivemos no mundo de hoje, a imposição religiosa. E aí o que os candomblecistas fizeram? Porque aí, como digo, a Igreja Católica era muito rude, vocês não têm noção. Se vocês pesquisarem e lerem, o que a Igreja Católica fazia é uma coisa abominável. Parecia algo escravagista, porque torturavam as pessoas. Então eles condenavam as pessoas que tinham desvio às normas de conduta, quer dizer, os hereges.
Era o catolicismo que dominava toda a Europa. Mas a igreja estava preocupada com o crescimento de outras seitas. Então é daí que veio a Inquisição, que é chamado o Santo Ofício. Foi um tribunal formado pela igreja para condenar essas pessoas que tinham desvios e criavam ou seguiam outras seitas. Eles prendiam as pessoas sem comida, existiam instrumentos de tortura e morte na fogueira. Eram punidos cientistas, mulheres que usavam as plantas para a cura, os curandeiros, judeus e qualquer outra pessoa que ousasse desafiar a igreja. Mas eu digo para você que não foi só a Inquisição Católica que aconteceu, não. Foi a protestante também, mas a católica foi de maior impulso. Uma loucura naquela época, que aí os protestantes começaram a perseguir os católicos também. Então eles torturavam e matavam, eu digo, na Inquisição Católica. Quem não fosse católico era torturado até a morte e morto. E aí os períodos foram passando, Aí surgiu as religiões de matrizes africanas, com aquela situação, que vieram os escravizados. A Igreja Católica proibia os rituais africanos e até mesmo o governo era a favor da igreja e dava um total apoio, julgando o ato criminoso. E foi por isso que veio a questão do sincretismo. Tinham que omitir em santos católicos os orixás. E aí o tempo foi passando e foi mudando essa compreensão. Por correlacionar situações relacionadas à religião, do candomblé, da umbanda, que fizeram uma mistura aí, no sincretismo, foi correlacionado dessa forma, uma apropriação de entendimento à Igreja Católica para eles aceitarem as outras religiões. Por quê? Porque fizeram esse tal sincretismo. E aí os babalorixás, as ialorixás, os líderes religiosos de Umbanda, foram aceitos. Por quê? Fizeram todo esse trâmite para não serem rejeitados, para aprenderem a conviver naquela sociedade e serem aceitos. Hoje podemos vivenciar ainda esse período escravizado? Não. O candomblé não depende de nenhuma forma dos preceitos religiosos cristãos. Quem segue, beleza, tudo bem. Mas hoje precisamos sair ainda do período dos escravizados. A Umbanda não digo muito, que tem mais essa entrada na situação do sincretismo. E a partir disso foi para o candomblé. Quem continua fazendo seus trabalhos, incorporando suas entidades, não é errado para ninguém. Só digo uma coisa, nós não precisamos ficar presos a isso. Axé.